E aí, pessoal, bora entender de vez o que é um texto de opinião? Esse é um assunto que sempre aparece nas provas, então o nosso objetivo aqui é deixar tudo bem claro, para ninguém ter dúvida e mandar super bem na avaliação. Vamos nessa? Para a gente começar, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Lá na Grécia Antiga, os grandes debates e as discussões importantes aconteciam na Ágora, que era tipo uma grande praça pública. Hoje em dia, sabe qual é a nossa Ágora? As redes sociais. Elas viraram essa grande praça virtual onde tudo acontece. E aí que surge a grande pergunta, né? Com tanta informação, tanta opinião aparecendo no nosso feed o tempo todo, quem é que está no controle do que a gente vê? Entender isso é o ponto-chave para a gente navegar nesse mundo digital de hoje. Bom, para começar a responder essa pergunta, a gente precisa entender uma diferença que é crucial. Vamos para o nosso primeiro tópico, a diferença entre um texto que opina e um texto que só informa. Dominar isso é o primeiro passo de todos. Olha só como esse slide deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem o texto informativo. O objetivo dele é simples, só apresentar os fatos de forma direta e imparcial. Pensa numa notícia que fala se vai chover ou fazer sol. Agora, do outro lado, tem o texto de opinião. A missão dele é outra, é convencer, é persuadir a gente de alguma coisa usando argumentos para defender um ponto de vista. E muita atenção aqui, hein? Essa é uma daquelas perguntas clássicas de prova. Saber diferenciar um texto que só mostra os fatos de um que está tentando defender uma ideia é uma habilidade fundamental. Então anota aí, um informa, o outro quer te convencer. Simples assim. Beleza. Agora que essa base está bem sólida, vamos ampliar um pouco o nosso mapa. O texto de opinião não vive sozinho no mundo, não. Ele faz parte de um sistema maior, que são os tipos textuais. Esse slide mostra o mapa completo. A gente tem 5 tipos principais de texto, tá? Tem o narrativo, que conta uma história, o descritivo, que detalha alguma coisa, o injuntivo, que dá uma ordem, tipo uma receita, e o expositivo, que só explica um assunto. Mas para nossa prova, o foco total é em o dissertativo argumentativo. É esse que a gente usa para defender uma ideia. E um exemplo perfeito de texto argumentativo é a famosa carta aberta. Olha, isso não é uma cartinha pessoal que a gente manda para um amigo, não. É um documento público, feito para ser lido por todo mundo, por toda uma comunidade. O objetivo dela é exatamente botar a boca no trombone, protestar, gerar debate e convencer a sociedade sobre algum problema. E a estrutura de uma carta aberta é super lógica. É quase uma receita de bolo, fácil de guardar. Ela sempre tem um título bem direto, uma introdução que já apresenta qual é o problema, um desenvolvimento cheio de argumentos fortes para convencer, tipo no exemplo da apostila sobre assédio online, e no final uma conclusão que propõe uma solução. Aí vem a despedida e a assinatura. É um passo a passo para persuasão. Certo. Agora que a gente já tem essas ferramentas, vamos voltar para a nossa pergunta lá do início, sobre as redes sociais. Afinal, como a nossa opinião é moldada nesse ambiente digital? Vamos desvendar esse segredo. A palavra mágica aqui é algoritmo. Essa palavra pode parecer complicada, mas a ideia é simples, viu? Pensa nele como um programa de computador, um conjunto de regras que fica decidindo quais posts, vídeos e notícias vão aparecer para cada pessoa. Não é mágica não, é pura matemática e programação. Esse esqueminha aqui simplifica bem o processo. Por exemplo, se alguém assiste um vídeo de gatinho, o que o algoritmo faz? Ele aprende isso e começa a mostrar mais e mais conteúdos sobre gatinhos. Com o tempo, isso vai criando uma bolha, sabe? Onde a pessoa acaba vendo principalmente aquilo que o sistema já sabe que ela gosta e isso acaba reforçando as mesmas opiniões e interesses. E aqui está o pulo do gato. O algoritmo não é neutro, ele não é bonzinho, ele é programado para uma coisa: manter a gente o maior tempo possível na plataforma para gerar engajamento. Isso quer dizer que conteúdos mais polêmicos ou até falsos, que geram muitas reações, acabam se espalhando muito rápido. Ou seja, ele tem um poder gigantesco de influenciar o que a gente pensa e discute. Muito bem, pessoal. Chegamos na reta final. Agora é a hora da gente focar no que é mais importante. Naquilo que tem que estar, na ponta da língua para a hora da avaliação. Foco total agora. Ok, atenção máxima aqui. Estes são os conceitos que, com certeza, vão fazer toda a diferença na nota. Vamos passar por cada um deles para não ter erro. Então, resumindo o que a gente precisa saber. Texto de opinião, qual o objetivo? Convencer. Tipos textuais. O mais importante para a prova é o argumentativo. Carta aberta. Tem que saber a estrutura e que ela é pública. E por fim, algoritmos. São eles que decidem o que a gente vê online e criam as bolhas. E tão importante quanto saber o conteúdo é saber fugir das pegadinhas, né? Então vamos ver agora quais são os erros mais comuns para ninguém cair em nenhuma cilada na hora da prova.
Cuidado, não vai confundir um texto expositivo, que só explica, com um argumentativo, que tenta convencer. Outra coisa, as redes sociais não são um lugar neutro. A carta aberta é pública, não é um diário pessoal. E muito importante, o algoritmo não é uma pessoa, gente. Ele é um programa de computador, um código. Se fosse para a gente resumir tudo o que a gente viu em uma única frase, para nunca mais esquecer, seria esta. A alma do texto de opinião é o argumento, usado para convencer. Já a alma do algoritmo é usar o nosso comportamento para decidir o que mostrar para a gente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que as regras desse jogo digital estão um pouco mais claras, a grande questão é como cada um de nós vai usar a própria voz de forma consciente, de forma responsável, nessa imensa praça pública virtual que a gente vive hoje. Fica aí para a gente pensar.